Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez reunidos pelo Evangelho, pedindo muita luz, muita paz, equilíbrio para a semana que se inicia, que possamos realizar as nossas tarefas com confiança em Deus, que os nossos pensamentos se mantenham elevados e que possamos sempre estar unidos, em nome do Evangelho, graças a Deus. E o livro hoje é o Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição número 86 chama-se Saibamos Confiar. Começa com um trechinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 31, que diz assim: Não andeis, pois, inquietos. Palavras de Jesus. E hoje em dia, mais do que nunca, talvez, na nossa geração aqui, tá difícil não andar inquieto, a gente não tem muitas certezas, a gente tá ultimamente tendo só dúvidas, então fica difícil não andar inquieto. Mas Jesus está aconselhando justamente que a gente se mantenha em tranquilidade. E ele fala assim, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. Toda vez que a gente fala em se manter em paz, parece que a gente está recomendando dizer que não façamos nada. E não é isso. Estar confiante não significa estar indiferente ou ser irresponsável. Falar assim, não é problema meu, não vou fazer nada. Ele diz assim, o mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. A gente, quando perde a confiança, quando está inseguro, quando acha que nada vai dar certo, e a gente ouve muito falar isso hoje, a gente pode até orar pedindo melhora, mas a gente não vigia para que a gente faça parte dessa mudança, dessa diferença, dessa transformação que a gente quer. Não adianta só falar que nada vai dar certo, precisa fazer alguma coisa para que as coisas deem certo. Ele fala, claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com os pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Então, ele não está dizendo que não haverá dificuldades, que não teremos problemas e contratempos no caminho, quando a gente está tentando melhorar e trabalhar no bem. Mas urge que a gente não desista, que a gente continue confiando que Deus está no comando, que as coisas estão acontecendo para o nosso aprendizado. E esse aprendizado é que vai ajudar a gente a transformar a situação que a gente está chateado, que não está dando certo, em alguma coisa melhor. Ele diz, em todos os lugares há derrotistas intransigentes e a gente precisa tomar muito cuidado para que o nosso pessimismo não seja apenas preguiça. É difícil falar isso, mas a pessoa já está infeliz e a gente fala que ela é preguiçosa. No sentido de que o fracasso também, às vezes, é uma zona de conforto. Porque se eu não faço nada der certo, tudo bem, paciência, não era para ser. Quando que a gente tem que ser ativo na mudança. A gente tem que trabalhar para melhora. E essa melhora vai acontecer a partir do momento que a gente tomar alguma atitude. Ele diz, sentem-se nas trevas ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentados por desconfianças atrozes. E por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. É isso que a gente precisa combater hoje, talvez mais do que nunca no nosso convívio, na atual situação que a gente se encontra, porque muitas vezes a gente se deixa abater. É natural que a gente tenha dificuldades, não é natural que a gente permaneça nelas, sentindo que sofrer ou aceitar as coisas ruins como estão seja a única opção que a gente tem. É mais difícil arregaçar as mangas e mudar e ver o que nós estamos fazendo de errado antes de julgar os outros e tentar ficar procurando culpados pelas coisas que dão errado para a gente, para o país e para o mundo, enfim, para a situação que a gente está, do que fazer um pouquinho que a gente pode. A gente não vai salvar o mundo todo,
mas a gente pode sempre começar por nós mesmos, é a nossa reforma íntima. E ele termina dizendo: aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos, inquietam-se com respeito a frivolidades de toda sorte. E se pudessem, pintariam o firmamento a cor negra, para que a mente do próximo lhe partilhe a sombra interior. Então, não só a gente se deprime, se abate, como a gente quer que todo mundo fique na mesma situação. Às vezes a gente até brinca, né? Fala, nossa, essa alegria toda tá me incomodando. Porque a gente sente algum conforto em estar solitário, em estar infeliz, em não fazer nada para melhorar e ficar nessa zona confortável de só reclamar. Precisamos urgentemente mudar o nosso padrão vibratório. Falamos o tempo todo que a gente precisa orar e vigiar e muitas vezes a gente esquece de fazer isso. Usa para os outros e não usa para a gente. A gente só tem controle do que acontece com a gente, do que nós podemos fazer. O outro tem controle da vida dele, não da nossa. Então eles não fazem a gente mudar e a gente também não promove mudança em ninguém. A mudança sempre começa da gente e através da nossa mudança, dos nossos exemplos, do que nós podemos fazer de melhor, que vai render algum fruto, é que aquela pessoa que está também numa situação ruim vai olhar e falar, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ela se mantém firme, se a pessoa consegue melhorar, eu também posso. Então a nossa maior contribuição é o nosso exemplo e a gente não pode esmorecer. É difícil, tem dias que a gente não acorda bem, mas a gente precisa entender que tudo está na mão de Deus. E se Ele acredita que a gente pode melhorar, quem somos nós para dizer que não? Termina dizendo, na terra, Jesus é o Senhor que se faz servo de todos por amor e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca as civilizações. Seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? E aí a gente olha toda a obra de Jesus. E quando a gente olha a obra de Jesus, e falando nessa semana de Páscoa, de renovação, que nós trocamos mensagens, falando de união, de renovação, a gente vê que o trabalho dele, para a época dele, a gente pode até assistir os filmes que passam aí da Páscoa, a gente percebe que naquela época o trabalho dele parecia nada, era só uma pessoa falando para pouquíssimas ali, mas o ensinamento que ele deixou durou até hoje e vai durar além de nós. Por quê? Porque ele tinha um propósito, ele permaneceu firme nesse propósito e ele tinha plena convicção de que a mensagem dele ia atingir a muitas pessoas. E há 2000 anos ou mais a gente vem estudando e entendendo que esse é o melhor caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se nós caminharmos sobre esses ensinamentos que ele deixou para nós, a gente vai ter confiança, a gente vai acreditar que as coisas podem melhorar. Talvez não do jeito que a gente quer, porque a gente também não sabe o que é exatamente melhor para nós, mas vai começar a melhorar a partir do momento que a gente confiar, acreditar que nós fazemos parte dessa engrenagem, que nós temos sim a capacidade de mudança, que ela está em nossas mãos, mas essa mudança começa dentro de nós. Às vezes a gente fica arrumando a carga no ombro dos outros, julgando, falando o que as pessoas estão fazendo de errado, como deveria ser melhor, e a gente mesmo não faz nada para a nossa mudança. Então, cada um dentro das suas possibilidades, oferecendo o pouco que tem, e nunca o pouco que a gente tem é pouco. Ela sempre vai acrescentar alguma coisa, vai sempre ser para o melhor. Se a gente se contribuir, se a gente se propuser a melhorar, cada mudança é uma conquista que eu tenho certeza Jesus fica super feliz, porque se a gente aprendeu uma lição, a gente pode seguir para a próxima. Então vamos nos manter otimistas, o mundo está mudando e a gente precisa mudar com ele. A gente fala que está chegando aí o mundo de renovação, mas se a gente não se renovar, como diz a nossa companheirinha, vamos voltar lá aprender a fazer foguinho e a gente não quer.
porque a gente já sabe que existem muitas formas de acender uma fogueira e a gente já aprendeu muitas delas. Então vamos começar com uma lição já aprendida. Vamos começar já da metade para o sofrimento ser menor, se a gente se empenhar e aprender daqui para frente. Muita paz para nós. E a gente sempre lembra das nossas vibrações, de fechar os nossos olhos espirituais, elevar o nosso pensamento e doar tudo que a gente tem de melhor para o nosso planeta Terra, para o nosso Brasil, pedindo aos nossos amigos que iluminem todos os recantos, que possamos elevar um pensamento de paz, de equilíbrio e de fé para todos aqueles que se encontram doentes, nos hospitais, nos seus lares, para aqueles que se perderam nos vícios, para aqueles que moram nas ruas, que perderam seus empregos ou que têm algum problema que não permita que eles constituam um lar, tenham onde morar, muita paz para eles, muito fortalecimento, envolvendo os nossos lares, o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas mais difíceis, que tenhamos o pensamento elevado para que elas possam melhorar junto conosco. Vamos mentalizar os nossos irmãozinhos que se encontram em dificuldades. Vamos vibrar pela nossa casa, Jesus no lar, muita luz, muita paz, muito fortalecimento. Que os nossos mentores possam estar lá, iluminando, fortalecendo e conduzindo os nossos pensamentos e o nosso destino, para que a casa possa prosperar pelo melhor, que possamos ajudar, receber e fortalecer todos aqueles que lá estiverem, principalmente a nós mesmos, e deixar uma vibração em branco com os nossos melhores pensamentos de luz e de paz, para que seja conduzida aonde for mais necessário. E nós encerramos com muita luz, com muita paz, elevando os nossos pensamentos até o nosso querido Mestre Jesus e dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas na medida que perdoamos os nossos devedores. Que não caiamos em tentação e nos livremos de todo o mal. E assim seja. Graças a Deus. Excelente dia, uma excelente semana para todos. Graças a Deus.